Olá, começa agora mais um programa Análise Direta que recebe hoje o Dr. Laércio Motorim. Ele é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e vai conversar conosco sobre os problemas de vista que afetam as crianças. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na Análise Direta. Muito obrigado também pela participação e pelo convite. Tá certo, obrigada, doutor. Doutor, então vamos começar aí para esclarecer aí para os nossos telespectadores o problema de vista em crianças. É comum, doutor? Quais são os motivos aí? O que a pessoa pode fazer, de repente, para não ter um problema de vista nos pequenos aí, nas crianças? Olha, para não se ter problema de criança, a mãe, quando ela está grávida, ela precisa saber que existem doenças que são transmissíveis através do nascimento, que são aquelas doenças genéticas. Sim. Então, ela tendo um pré-natal em que ela possa se cuidar e ela observar se ela não vai ter rubéola, fazer uma vacina contra a rubéola, porque esse problema pode fazer com que a criança nasça com algum problema na retina. Então é muito importante já ter um bom acompanhamento durante a gravidez, mesmo durante o parto precisa ser muito bem assistido, de modo que você possa detectar de imediato algum problema, porque muitas vezes a criança tem uma certa asfixia, tem um problema no cordão, então um nó no cordão, então tudo isso pode fazer com que essa asfixia leve a problemas visuais tão logo a criança nasça. E outros problemas também, logo que depois que nasce, vamos supor, se pega uma criança prematura, ela vai para uma incubadeira com aquela quantidade de oxigênio que existe na incubadeira, vai fazer com que ela adquira algum tipo de problema, como uma doença chamada fibroplasia retrolental, que é um tipo de doença que a criança nasce em função disso. Sim. Outras doenças que uma criança pode nascer com catarata congênita. Acontece também? Nasce com catarata? Já nasce com catarata congênita, com glaucoma congênito. Então, são uma série de doenças que já são detectadas logo de início. Fora outros problemas, por isso que logo que uma criança nasce, é muito importante uma avaliação muito apurada dentro da própria maternidade. Sim. Através de uma lanterna, você faz um testinho logo no olho da criança, ver se tem o reflexo vermelho, é o teste do olhinho. Isso é feito normalmente? Isso, doutor? Tem que ser feito normalmente, porque com isso você já detecta se tem algum problema de catarata, se tem um reflexo branco no centro da pupila. Tudo isso são situações que você detectando isso, as suas atitudes já começam a se mover a partir desse momento, né? Doutor, mas esses casos mais sérios que o senhor citou a respeito do glaucoma ou mesmo da catarata, o bebê que já nasce com catarata ou glaucoma, foi uma falta de cuidado na gravidez ou é uma fatalidade mesmo? Tem a ver com os cuidados que a mãe teve na gravidez? Parte de, não só a catarata ou o glaucoma, mas, por exemplo, a toxoplasmose, sim, que são cicatrizes que afetam o olho da criança na retina por rubéola. Quer dizer que o que eu quero explicar é que, na verdade, todos esses cuidados no pré-natal, sendo bem assistida, eu acho que você pode evitar muitos problemas futuros, né? E é a vacinação da mãe, então, né? Vacinação da mãe. Você vê que logo que uma criança nasce, a primeira coisa que se faz, se pinga nitrato de prata, uma gotinha, 1 hora após o nascimento, você já pinga na criança, porque às vezes, pelo canal do parto, pode passar uma doença através de Neisseria gonorrhoeae, através da gonorreia, um tipo de bactéria que acaba afetando a visão de criança. Então a gente faz um método chamado método de Credé, que você pinga uma gota de nitrato de prata e isso já previne a criança de futuros problemas, como uma conjuntivite. Tem até crianças que você vê, por mais que você faça o melhor, às vezes uma criança acaba desenvolvendo um problema logo após o nascimento por reação a esse nitrato de prata. Mas isso tudo é tratado, isso tudo é visto e bem acompanhado, não há problemas. Doutor, e depois o bebezinho, aí depois 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, é comum crianças nessa idade já terem problemas de vista? Olha, por isso que é muito importante, quando existe numa família
pais que têm baixa visão, pais que apresentam problemas visuais, tudo isso você já fica de alerta para observar a criança. Inclusive, é muito importante você já observar desde o nascimento o comportamento daquela criança. A gente já pega crianças pequenas, que a gente pega, vamos supor, uma criança de 7 meses, você coloca uma série de brinquedinhos no chão, e a criança fica engatinhando ou fica deitada. A criança olhando para aqueles brinquedos, você tampa o olhinho da criança com um tampão que é comprado em farmácia ou com um oclusor, você já vê se com aquele olho a criança está se movimentando atenta. Depois você faz no outro olho para ver se o comportamento é o mesmo. Você vê que a criança está conseguindo pegar os objetos, colocar na boca, manusear com as mãos, já é um sinal de que ela está se desenvolvendo normalmente. Você pega uma criança já de 4, 5 anos, você já pede, vai buscar então para o papai aquilo que está em cima da mesa. A criança traz, porque ela está enxergando aquilo. Então, são pequenos testes que você pode fazer, até em casa, porque daí você já detecta. Quer dizer que os pais precisam estar muito atentos ao comportamento, ver se os olhos estão alinhados, se o olho não está muito torto, porque uma doença típica da infância, que você me perguntou assim, é o estrabismo. Aquelas crianças que são os olhos vesgos, os olhos tortos. Esses olhos você já detecta. E não tem uma causa, né? No caso do estrabismo, tem uma causa, doutor? Olha, a criança muitas vezes tem o estrabismo que a criança vai desenvolvendo, ou seja, os olhos não conseguem manter o paralelismo. Na medida que eles não conseguem manter o paralelismo para longe e na convergência para perto, essa falta de sincronismo faz com que o olho fique mais para dentro, o olho fique mais para fora, mas se isso for detectado de imediato... Tem como reverter. Tem como reverter, porque se quanta gente que a gente atende, a gente vai observando na prática, que muitas vezes as mães levam a criança, não leva a criança muito cedo, leva com 4, 5, 6 e às vezes até com mais idade, quando já é tarde demais e já desenvolveu um problema chamado ambliopia, que é o olho preguiçoso, ele não desenvolveu a visão, então ele fica um olho preguiçoso, aquele olho que fica mais para o lado direito, ou mais para fora, ou mais para dentro, esse olho não desenvolve a visão e a criança acaba perdendo a capacidade de ter visão nesse olho. Quando chega nesse ponto, então, já não tem muito o que fazer, doutor. Por isso, olha, a gente tenta, eu como sou um oftalmologista com muita esperança, e eu acredito que sempre tem o que se fazer, sempre. Mas eu acho que quanto mais precocidade você tiver para observar essas coisas, eu acho que você pode contribuir muito para o desenvolvimento visual dessa criança, né? Doutor, então uma família que não tem histórico aí de os pais ou os avós, problemas de vista, não tem nada, nenhum problema. Qual a idade ideal para levar aí o filho ao oftalmologista? Olha, quando a criança, por exemplo, fora esses testes que eu te falei, muitas vezes, hoje as escolas, por exemplo, a criança vai entrar na pré-escola. Então, já é observado isso logo de imediato, por exemplo, as crianças assim que chegam em casa e falam, mamãe, eu estou com dor de cabeça, a mãe observa que o olho da criança está lacrimejando, o olho está vermelho, a criança está sempre cheia de queixas, ela coça muito os olhos, fala assim, meu olho está ardendo muito. Quer dizer que já são maneiras, indícios de que existe alguma coisa que não está indo bem. Será que a criança não está enxergando? Será que é algum outro tipo de problema? Isso já funciona como um alerta, que a própria escola, através do professor, avisa os familiares ficam atentos a isso e daí já são encaminhadas para o oftalmologista já numa idade de 4, 5 anos, você já pode levar a criança quando essa sintomatologia já começa a aparecer.